história do eu sinto, isso não vale nada. Eu sei. O que eu sinto tem que estar subordinado ao que eu sei. Não esqueçam. A Bíblia diz que nós somos pecadores e que o nosso coração é terrivelmente corrupto. Não é? Normalmente a gente diz, não, eu sinto em meu coração. Peraí, colega. Isso que você sente em seu coração está com base na Escritura? Não, então está errado. Isso é subjetivo. Isso é o que a gente conversa sempre com os irmãos aqui. O que é subjetivo vai levar você para o inferno. O que é objetivo, que é a palavra de Deus, é o que encaminha você no caminho da verdade. Né? Nós temos aqui agora, Caio, nós temos aqui agora Rei do Universo, Senhor do Universo. Normalmente a gente diz essas palavras, irmãos, esses títulos que Jesus tem. No evangeliquez, a gente cita, Rei do Universo. Você não sabe nem o que é rei. O Brasil não sabe o que é rei. Na cultura do Brasil, o rei que tem foram os paspalhos que vieram aqui desde o início, os palhaços, corruptos, mulherengos e tudo, a gente sabe da história. Então o nosso conceito de rei é muito deturpado, a gente não sabe o que é rei. Então Jesus, o rei, Deus, o rei do universo, é o dono do universo. Ele dispõe desse universo do jeito que Ele quer. E tudo que há nesse universo está sob o seu comando, inclusive Satanás e seus demônios. Adorar, eu falei para vocês num domingo desse aqui, qual é o conceito de adorar? A gente não sabe. Essa que é a verdade, a gente não sabe, a gente brasileiro não sabe qual é o conceito de adorar. Pouquíssimas pessoas sabem qual é o conceito real dessa palavra. Que nem a palavra corrupção. Pouquíssimo brasileiro, pouquíssimo, sabe qual é o conceito da palavra corrupção. Corrupção é sinônimo de podridão. Mas como a gente só usa a palavra corrupto para político, para não sei o quê, a gente pensa que corrupção tem a ver com desonestidade. Não. Por que ele é um político corrupto? Porque ele é um político cuja ética está podre, cuja moral está podre. É por isso que ele é chamado de corrupto. Corrupção é sinônimo de podridão. Corrupto, podre. É isso. Ninguém sabe do Brasil isso. Todo mundo pensa que corrupto tem a ver com político que roubou. Tem a ver sim, mas tem a ver com crente que não obedece a Deus, do mesmo jeito. A mesma coisinha. Crente fofoqueiro é muito pior do que um político corrupto. Mas o corrupto só se usa para o político. O irmão que não obedece a Deus não se usa esse nome não. Mas era para usar do mesmo jeito. Muito bem, então a adoração, irmãos, a palavra adoração, o conceito, o que é que quer dizer a adoração? A adoração, ela se materializa, digamos assim, no ato de você se prostrar diante de alguém. É o que o pessoal diz, é o que os católicos fazem com o Papa. Se ajoelhar diante do Papa e beijar a mão dele. Isso quer dizer adorar. Se ajoelhar diante de Maria e beijar a fitinha dela lá, isso aí é o conceito da palavra adorar. É você se prostrar diante de alguém, é isso que é adorar. Então, quando vamos adorar a Deus,
quer dizer isso. Vamos entender que esse Deus é o nosso Senhor, é o soberano, é esse aqui, Rei do Universo. Nós temos que nos prostrar diante dele. Isso era comum naquela época, viu, irmão? Naquela época, quem chegava diante do rei, tinha que se ajoelhar diante do rei. Se alguém chegasse diante do rei e não se ajoelhasse, ele mandava matar. Era assim naquela época, não é? Então, é esse o conceito de adorar que nós não temos. A gente pensa que adorar é vir para a igreja cantar. Não tem nada a ver, né? Então, vamos adorar a Deus com as nossas vidas, não é só com a boca, não. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Para adorar a Querido Deus, eterno Pai, que esses hinos, ó Pai, sejam, que Tu aceite esses hinos, ó Pai, que foram entoados a Tu. Abençoa o pastor que nos vai trazer a palavra hoje, que nós venhamos aprender mais e mais dela e colocar em prática na nossa vida, ó Deus. Assim que eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. João Marcos, irmão, está com catapora. Eu escuto esse nome dessa doença, eu penso que isso é coisa do meu tempo de criança, mas ainda tem hoje. O Brasil é um negócio sério. Doença velha fora de moda, como tuberculose, está de novo com toda a força no Brasil. Catapora, sarampo, isso já caiu de moda até, pois está voltando à moda. Obviamente por falta de cuidado necessário com a saúde. Muito bem, irmão, João Marcos está com catapora. Então a gente pode no mínimo afirmar que ele é um sujeito cataporâneo. Sujeito cataporâneo. Muito bem, irmãos, nós vamos falar sobre o maravilhoso juízo de Deus. Domingo passado, estão lembrados que a gente escreveu no boletim sobre a maravilhosa justiça de Deus? A gente falou no boletim do domingo passado. Vamos ler Mateus, primeiro evangelho, conforme está na Bíblia. Não é o primeiro que foi escrito, mas é o primeiro que como está na Bíblia. Capítulo 25. Mateus, ou Levi, era o cobrador de impostos, publicano, tido pelos outros judeus como um ladrão. Pois é o discípulo de Jesus, apóstolo, que escreveu esse livro. Capítulo 25, nós vamos ler do 31. Capítulo 25. Onde é que eu estou? O vento levou. Nós vamos ler 25, do 31
até o 46. Na minha Bíblia tem o título O Grande Julgamento. Alguns de vocês têm esse título também. Esse título não está no Evangelho escrito, não. Esse título aí, quem colocou foi quem editou a Bíblia, né? Então diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa uns cabritos e as ovelhas. Como separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, esse mais aqui com certeza é meus, pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os anjos, os justos, aliás, para a vida eterna. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender suas palavras. São palavras de Jesus. O próprio Jesus disse essas palavras para os seus discípulos e as pessoas que estavam ali escutando também. Então, me lembrando a vocês, no domingo passado, eu não sabia se Antonino estava aqui, então a mensagem do boletim foi a maravilhosa justiça de Deus. E a pregação no mesmo tema. Vocês sabem que eu sempre procuro fazer, a mensagem do boletim é outra, mas o tema é o mesmo da mensagem falada. Então eu tinha preparado uma mensagem sobre a maravilhosa justiça de Deus. Aí hoje, até porque vocês sabem, quase sempre acontece de eu conversar com irmãos e eu verificar de meu Deus, está havendo confusão nesse assunto aí. Aí eu trabalho sobre esse assunto. Infelizmente, irmãos, pela falta de ensino da palavra de Deus com integridade, eu já disse para vocês não sei quantas vezes aqui, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 agora em outubro. Eu só vi um pastor ensinar a palavra de Deus com integridade. Ele nunca dizia algo que ele acha, ele ensinava a palavra de Deus com integridade. Os outros, com os quais eu convivi em igreja, fui ovelhas, diziam muita coisa da sua cabeça, da sua psicologia, da sua sociologia, ou outra gia qualquer. Coisa que não estava na Bíblia. E muitas vezes, claramente contrário à Bíblia, ou em desacordo com a Bíblia. Peraí, isso não está certo. Então é por isso que as igrejas estão cheias de gente que não sabem quem é Deus, porque eles foram ensinados errados. E, obviamente, não foram convertidos. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas não serão enganadas. Então, se você foi enganado por uma pregação de um pastor falso, você é um crente falso. Não resta a menor dúvida sobre isso. Muito bem, então, irmãos, e por que acontece isso? Da pessoa ser crente, como eles dizem, por uma pregação errada. Porque a conversão é falsa. Não houve conversão coisa nenhuma. A grande maioria dos ditos crentes, por acaso, pensa que o inferno é do diabo.
E não é. O inferno é de Deus e, como Jesus diz aqui, foi preparado por Deus, que é o Senhor do universo, foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos, e seus seguidores, obviamente. Então, quase todo mundo de qualquer igreja pensa que o céu é de Deus e o inferno é do diabo. Pois é. Por que eles pensam isso? Porque não foram convertidos. E são ensinados errados e aceitam o ensinamento errado porque não foram convertidos. Quem garante isso é Jesus. Tudo na criação de Deus, inclusive o inferno, também é de Deus. Local por ele preparado exatamente para exercer o juízo final. O seu juízo maravilhoso. Foi ele quem preparou o inferno para, como se diz, executar o seu juízo final. Para a esquerda. Para a esquerda. Serão lançados no inferno junto com o diabo. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Eu disse para você, eu tenho mais medo de não ir para o céu do que de ir para o inferno. Entendeu? Parece a mesma coisa, mas não é não. Eu tenho mais medo de não ir para o céu, gozar da presença de Deus, do que de ir para o inferno, sofrer o resto da eternidade. Se isso acontecer, Deus está sendo rigorosamente justo comigo, porque eu sou um pecador. Se eu for para a sua presença, é simplesmente graça dele. Muito bem, irmãos, então, os que não deram ouvido à verdade, os que não deram ouvido ao chamado ao arrependimento, coisa que não existe em igreja nenhuma, com raríssimas exceções, um pastor chama alguém ao arrependimento do púlpito, ele promete bênção, é só isso que se vê, promete bênção. Tem um outdoor pela rua aí, não sei o que, 180 graus, parece que é da Primeira Igreja Batista. E já vi que tem pastores presbiterianos que vão pregar nesse negócio. Ora, 180 graus, para a gente entender, eu nem vi o outdoor todo, mas eu passei e vi. Aí alguém me disse hoje aqui que o nome é 180 graus. 180 graus, claramente não. Quem consegue entender, esse 180 graus é um chamado arrependimento. Não se esqueça, 180 graus é exatamente o outro lado, o oposto. Eu estou aqui, dou uma volta de 180 graus e viro para o outro lado. Então 180 graus quer dizer chamado ao arrependimento. A ideia de quem fez esse outdoor, com certeza, esses 180 graus, a ideia é essa. É chamar o arrependimento. Vá lá ouvir as pregações desse show, se vai ter algum pastor chamando as pessoas que estão lá ao arrependimento. Eu duvido muito. Pastores presbiterianos. Eu já vi que tem pastores presbiterianos que vão pregar lá. Vá lá ouvir o show e ver se alguém vai chamar alguém ao arrependimento lá. É muito difícil. Ele pode até chamar de uma forma light, de uma forma branda, de uma forma que não confronta o cidadão com o seu pecado. Ele pode até falar a palavra arrependimento, mas não explica o que é isso. Então, irmãos, olha só. Convém que analisemos esse trecho por causa disso. Isso é a palavra de Jesus. Convém que nós analisemos esse trecho para termos um entendimento sobre o maravilhoso juízo de Deus. Por que é maravilhoso? Porque só Ele pode fazer. Essa palavra maravilhoso é outra palavra que não é entendida no seu conceito. Ai, que coisa maravilhosa. Não, coisa maravilhosa é o que só Deus pode fazer. Maravilha é milagre. Então, esse carro é maravilhoso. Que carro é maravilhoso? Quem fez não foi a fábrica de automóvel? Então não é maravilhoso coisa nenhuma. Maravilhoso é aquilo que só Deus faz. Esse é o conceito real da palavra maravilhoso, né? Então, irmãos, é por isso que a gente tem que aprender para ter um entendimento. E observe no texto, vamos frisar isso, tendo como base a observação das obras de cada um, quem fez e quem não fez. Essa é a base na qual Jesus falou aqui, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Quem fez e quem não fez. E por que fez e por que não fez. Em princípio, irmãos, precisamos entender que, diferente do que muita gente pensa, eu já vi gente usar isso aqui como mandamento para ir visitar alguém preso. Não tem nada a ver, meu amigo.
Eu já vi gente usar isso aqui como mandamento para dar comida a quem tem fome. Não tem nada a ver, minha gente. Eu já vi gente dizer que tem que fazer da comida, cobertor a quem está com frio na rua. Não tem nada a ver, minha gente. Essa palavra aqui não tem nada a ver com mandamento para ir fazer isso. Esse trecho é um sermão profético no qual Jesus está falando o que vai acontecer com seus discípulos quando virarem apóstolos. Ele mesmo perguntava: Senhor, quando foi que estiveste preso, não fomos te visitar? Quando foi que estiveste com fome? Tanto os justos como os injustos perguntaram isso para Jesus. Eu não lembro de ter feito isso contigo, não. Isso nunca aconteceu com Jesus, não. Ele está dizendo aqui, isso é uma palavra profética para os seus discípulos. E aconteceu com todos eles. Foram presos e não foram visitá-lo. Paulo reclama até dos colegas. Todos me abandonaram. Ele diz lá: todos me abandonaram, só fulano ficou comigo. Pois é, é isso que ele quer dizer. Então, irmãos, olha só. Isso aqui não traz mandamento. Eu já disse, esse trecho aqui não traz mandamento nenhum. Esse trecho traz confrontação com as nossas obras. Desde o capítulo 24, obviamente, aqui para trás, nós estamos no 25, então desde o 24, Jesus vem falando exclusivamente aos seus discípulos. Quem estava em volta ouvindo, que ouvisse, mas ele estava ensinando aos seus discípulos. No versículo 1 lá do 24 está escrito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Lembra? Foram falar assim: oh, que coisa linda. Ele diz: você não ficará pedra sobre pedra. Então, era esse o contexto. Então, Jesus começou a dizer para eles: não ficará pedra sobre pedra aqui. Começou a falar para eles, inclusive entrou na história da grande tribulação. Começou a mostrar para eles esse sermão profético, falando os males que lhes sobreviria no futuro, até o último dia. Falando da destruição do templo que aconteceu no ano 70. Falando do princípio das dores, a tal grande tribulação que ele falou que vai acontecer. E disse: isso não é o fim, isso é só o princípio. Obviamente Jesus estava falando: eu tenho plena convicção do que aconteceu no ano 70 com Israel, com Jerusalém. Obviamente já estava apontando para o final dos tempos, mas a primeira profecia que ele falou é o que ia acontecer com os apóstolos logo em seguida, a morte dele, né? Que terminou com a destruição total de Jerusalém, do templo, de tudo. Jesus estava falando da grande tribulação, estava falando da sua segunda vinda. Contou 4 parábolas, dizendo o que era o reino de Deus quando viria. E então passou a falar sobre o grande julgamento do último dia. Foi o texto que nós lemos aqui, o início do texto. Portanto, meus filhos, observamos em primeiro lugar aqui: quem será o juiz? Se está falando num grande julgamento aqui, quem será o juiz? O Filho do Homem. Quando vier o Filho do Homem, esse Filho do Homem é Ele, é Jesus, é o Messias de Deus, é o Cristo de Deus. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade, em uma ocasião ele disse: o Filho do Homem virá das nuvens com seu séquito de anjos. Quando ele subiu ao céu na frente dos discípulos, assombrados, 2 anjos apareceram. O que é que vocês estão olhando aí assombrados? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, vocês virão descer do mesmo jeito, nas nuvens com seus anjos. Então, irmãos, ele está falando dele. É o Filho do Homem. O mesmo Filho do Homem que nasceu numa manjedoura, filho de Maria. O mesmo Filho do Homem que viveu pobre numa cidadezinha michuruca de 300 habitantes, Nazaré. Por isso ele era chamado Nazareno. Foi ali que ele se criou. O Filho do Homem que morreu como um maldito numa cruz desgraçada por causa dos nossos pecados. O mesmo Jesus que ressuscitou e retornou para a sua glória, de onde virá no final, como ele disse, para o grande julgamento de que ele está falando aqui. Ele virá na condição de justo juiz. Em Filipenses, capítulo 2, ali,
Ele nos diz que toda língua confessará, todos se ajoelharão diante dele, toda língua confessará, tu és o Senhor. É disso que ele está falando aqui. Então, irmãos, como isso é confortante para quem é crente. Quem não é crente tem medo de morrer, para começo de conversa. Se morrer significa me encontrar com o meu Senhor, como é que eu tenho medo disso? É complicado esse negócio. Ah, é por causa dos meus filhos. Não. É não. Se você é crente, você sabe muito bem que se morrer, Deus vai cuidar dos seus filhos muito melhor do que você. Se é crente, sabe disso. Então não tem por que ter medo de morrer por causa dos meus filhos. Que conversa é essa? Isso é papo furado. Então, irmãos, esse Jesus virá na condição de juiz. Como isso é confortante para os justos. E como isso é terrível para os que não aceitaram o evangelho do chamado à salvação, do chamado ao arrependimento, do chamado para crer que Jesus é o Messias de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Por isso, irmãos, em segundo lugar, nós devemos observar também aqui, já vimos no primeiro ponto, quem é o juiz? É o Senhor Jesus. Não é Deus Pai, é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, vamos observar rapidamente aqui, quem será julgado? Todos. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações. Então ele separará dos bodes as ovelhas. As ovelhas ele colocará à sua direita, os bodes à esquerda. E as suas ovelhas ele dirá, vinde bendito do meu Pai. Aos bodes ele dirá, ide malditos. E diz qual é a base desse julgamento dele. Não, atenção, vou frisar bem isso. Não é por causa das obras que foram salvos para o céu ou foram para o inferno. Não. Suas ações de quem fez a boa obra e quem não fez a boa obra é que é fruto da conversão ou não conversão. Muito bem, então, irmãos, ele disse isso por quê? Porque seus discípulos eram judeus e achavam que só judeus tinham salvação. Eles acreditavam nisso. A gente vê isso claramente. No texto que nós lemos aqui, Paulo está dizendo, olha, vocês antes não eram filhos de Deus, vocês judeus, gregos, aliás. Vocês gregos, vocês não eram não romanos, vocês não eram, agora são. Para deixar claro que não era só judeu. Paulo teve esse problema grande no seu ministério. Como ele era apóstolo aos gentios, apóstolo que ele e o Senhor Jesus sabiam disso, os outros nunca receberam isso. Então ele pregava aos gentios, então ele dizia claramente, olha, não é só os judeus não, vocês também. É isso que ele está dizendo aqui. E ele teve muito problema por causa disso. Então, irmãos, essa informação de Jesus aos seus discípulos era para que eles soubessem que, diferentemente do que eles pensavam, a salvação era para todas as famílias da terra, como o Senhor havia prometido a Abraão, em ti, em tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Paulo explica lá em Gálatas que esse e tua descendência, na verdade, é no teu descendente. Paulo explica isso lá em Gálatas. Ele não está dizendo que está errado a escrita, não. Ele está dando um entendimento correto lá. Com relação às nossas ações, irmãos, como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, todos teremos o mesmo julgamento com relação às ações. E naquele dia haverá separação definitiva de quem é ovelha e bode. Ocasião em que será mostrado claramente a consequência eterna das nossas obras aqui. Se foram obras as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas, aqueles que receberam a salvação pela graça e não pelas obras, só que esses que receberam a salvação pela graça farão, executarão as obras. É isso. Os que não executarem é porque não estão no processo como ovelhas, estão no processo como bodes. Então, irmãos, preste atenção a isso. Eu acho muito interessante, nunca li escrito isso em nenhum livro, mas eu enxerguei, digamos assim, uma prova, digamos assim, prática e cabal nas próprias escrituras, de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus e não perderá isso nem no inferno. Mesmo lá no inferno ele é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Onde é que eu vi isso? Na parábola
do rico e Lázaro. Diz lá o texto que esse rico no inferno, morrendo lá em seu tormento, disse: Pai Abraão, manda alguém avisar lá embaixo para os meus irmãos não virem para cá. Então repare que esse desgraçado no inferno demonstrou amor pelos seus irmãos, demonstrou cuidado pelos seus irmãos. Como é que pode um cara no inferno se preocupar com quem está aqui na terra? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo no inferno ele demonstrou amor. Eu nunca vi isso escrito em nenhum livro não, viu? Se eu estiver errado, Deus me castigará. Então, irmãos, prestem atenção. Esse segundo lugar, breve segundo lugar, é para mostrar: todos seremos julgados pelas nossas obras. Obviamente, esse julgamento não é para a salvação e para a condenação, mas seremos julgados. Jesus disse isso claramente. Toda a palavra frívola que sair da boca. Paulo também, tá, tudo isso. As ações, lá no enterro de Lázaro, ele disse isso. As ações de cada um. Então, irmãos, em terceiro lugar, vamos observar como esse julgamento será conduzido. Não é pelas obras? É. Então, como ele será conduzido? Irmãos, ele será conduzido na base do contra fatos não há argumentos. Eu digo isso muito para vocês aqui. A minha mulher, eu digo muito lá em casa. Mas que mais o que, mulher? Contra fatos não há argumento. Aconteceu isso. Então não adianta vir com mais. Senhor, quando foi que nós não te demos de comer? Quando foi que... quando vocês não cuidaram de um desses pequeninos aqui. As nossas obras testemunharão a nosso favor ou contra nós. Jesus disse muito claro. Aqui está muito claro. Mas como é meio complicado, pois ele diz em outro lugar, mais de uma vez, muito claro. Paulo ensina aos romanos, cada um receberá exatamente com base no que fez. Até galardão, irmãos. Quem vai para o céu vai ganhar galardão. Pois é, esse galardão é com base nas obras. As nossas obras testemunharão ou a favor ou contra. De nada adiantará o que dissermos, se isso não combina com o que fizermos ou fazemos. Uma coisa, eu vivo dizendo para vocês aqui, uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Uma coisa é viver como crente, outra coisa é simplesmente dizer que é crente. Obviamente o Senhor Jesus não está aqui ensinando que a salvação é pelas obras. Não é. O que ele está ensinando é que o salvo por ele, o seu discípulo, esse praticará as boas obras que de antemão foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. É isso que ele está ensinando aqui. Ele está ensinando aos seus discípulos. E ele fará isso, irmãos, pelo recebimento da palavra transmitida pelos seus discípulos. Ele estava falando que era disso, ele estava preparando esses discípulos para ir pregar a palavra no mundo que não iria recebê-los. Ele disse isso várias vezes. Inclusive chegou a dizer, olha, se fizerem isso comigo, imagina com vocês, vão fazer também. Então o que é isso? Ele disse, nós falamos aqui, Antonino falou na pregação anterior, Mateus, eu acho que é 10, 21 ou é 28, que ele diz, olha, vão bater em vocês, vão prender vocês, vão matar vocês, eu estou mandando vocês ir pregar o evangelho e vai acontecer tudo isso com vocês, mas não tenham medo disso. Não tenham medo de quem pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma. Antes, temam aquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Esse sou eu, o justo juiz aqui no último dia. Ele não está dizendo aqui? Para a direita, meus eleitos, para a esquerda, os condenados, os que não deram um copo d'água a esses meus pequeninos. Ele não está falando necessariamente de dar um copo d'água coisa nenhuma, não. Está falando de boas obras de quem? De Deus. E só quem faz boas obras de Deus são os salvos. Os não salvos fazem boas obras, mas não são de Deus, são deles mesmos.
Obviamente que tudo faz parte do desígnio, do plano de Deus, da soberania de Deus, mas essa pessoa está pensando que a boa obra dele é em favor dele. Não, é até em favor do outro, para quem ele está fazendo boa obra, mas para ele não, para ele é juízo, no fim das contas. Então, irmãos, olhem só, os discípulos de Jesus nem imaginavam, com certeza absoluta, eles nem imaginavam que aquela palavra de Jesus naquele momento era uma profecia para o que aconteceria com eles. Eles nem imaginavam isso, eu tenho total convicção disso. Eles nunca nem imaginaram isso. Por causa da pregação do Evangelho ia acontecer tudo isso com eles. Eles não iam receber um copo d'água, um pão, uma visita, iam ser presos, iam estar doentes. Tudo isso aconteceu com eles. Eles eram os pequeninos de Jesus, que ele está falando aqui. Quem deu um desses meus pequeninos? Esses meus pequeninos, meus irmãos, como ele fala aqui, eram os discípulos dele. Estão lembrados daquela história da mulher que foi lá? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são? Minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que fazem a vontade do meu pai. Ele diz aqui, meus pequeninos, meus irmãos. Então, irmãos queridos, em outra ocasião, lá em Mateus 10, versículo 42, o Senhor Jesus deixa mais claro ainda que os meus pequeninos são os meus discípulos. E quem der de beber, eu já disse para vocês, Jesus ensina a mesma coisa em vários lugares, no livro de Mateus, mesma coisa ele ensina em vários lugares. Quem lê o livro não percebe, quem estuda vai perceber. Que Jesus dá o mesmo, até com as palavras, até os exemplos dados, tudo, aqui, mais na frente de novo, mais na frente de novo, mais na frente de novo. Por quê? Porque isso era pedagogia dos rabinos daquela época, era modelo, repetição, como era no Israel, no Velho Testamento. Repetição, repetição, repetição. A última aula que nós demos hoje de manhã aqui da revista fala do Deuteronômio, da lei da repetição, repetição, repetição. A lei foi repetida ao povo antes de entrar na Terra Prometida. É isso que quer dizer Deuteronômio. Então, irmãos, Jesus diz claramente: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Então repare quem são os meus pequeninos, meus discípulos. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mais uma vez eu quero lembrar, Jesus não está dizendo aqui que você vai para o céu porque deu um copo d'água, não. Ele está falando aqui em galardão. Galardão é dado, é a salvo. É a salvo. Nesse contexto aqui de Mateus 10, ele está dizendo que quem receber um profeta do meu pai, receberá o meu pai. Quem receber um desses meus discípulos, receberá a mim. Então quem der um copo d'água a um desses meus discípulos, estará dando a mim. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele vai receber o galardão. E quem é que vai apoiar esses meus discípulos? Quem for convertido. Quem não for, não vou nem. Quem não for, vai hostilizá-los, vai desprezá-los, vai abandoná-los. Essa é a promessa de Jesus. Então receberá o galardão. Os que agirem assim, no julgamento final, ouvirão do rei. Ouvirão do rei. Versículo 40 aqui. Em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses irmãos pequeninos, meus irmãos, a mim o fizeste. Os que agirem assim, que são os salvos e unicamente os salvos, ouvirão: vinde benditos do meu Pai, versículo 34 que lemos aqui. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Desde a eternidade, irmãos, Deus preparou todas as coisas, inclusive a nossa salvação, o novo Éden, a nova Jerusalém. Isso vai acontecer no tempo, mas isso na eternidade já foi feito. Assim como o inferno. Já foi preparado também. O que é eterno, irmãos? Embora não possa ser conquistado por nós dentro do secular, eu não posso no secular conquistar alguma coisa que é eterna. Não faz sentido. Eu não tenho esse alcance. Eu posso conquistar aqui um grande empresário, uma boa empresa, uma boa família, tudo aqui na esfera secular. Na esfera eterna eu não tenho condição de conquistar coisa nenhuma. Eu tenho que receber de Deus pela graça. Até a santificação, que sou eu quem opera a santificação, eu não tenho condição de fazer isso por mim mesmo. Tem que ser no poder do Espírito Santo que passa a habitar em mim a partir da conversão. Eu sou agora morada do Espírito Santo. Eu sou agora templo do Espírito Santo. Templo não é isso aqui não.
Isso aqui é uma casa como outra qualquer. Então, irmãos, prestem atenção. Embora nós não possamos conquistar nada na esfera da eternidade, aqui na esfera secular, estas nossas ações aqui na esfera secular serão apontadas pelo Senhor Jesus no último dia. O que fizeram e o que não fizeram. Está aqui. Serão apontadas, tanto para salvos como para condenados. Observe que os salvos também perguntaram para o Senhor, os justos perguntaram. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos assim, 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 assim? Eles também perguntarão. Aí lá mais na frente, os condenados também lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos assim, assim e não fizemos? Jesus diz quando foi. Os justos, quando vocês praticaram as boas obras de Deus, as quais Ele preparou de antemão para que vocês andassem nelas. Foi nesse momento. Os injustos, quando vocês não praticaram as obras do Senhor, porque não deram ouvido ao seu Messias, não deram ouvido à palavra dos apóstolos. É esse o contexto, é esse o ensino aqui. Por isso, meus irmãos queridos, em último lugar, nós precisamos observar que o sermão do Senhor tem dois lados muito claros. Eu vivo dizendo para vocês aqui, só tem dois tipos de gente nesse mundo: salvos e condenados. Só. Os salvos vão viver como salvos. Os condenados vão viver como condenados. A preocupação do salvo, o foco do salvo é o Senhor Jesus, é o celeste. Pensai nas coisas lá do alto. Paulo explica, ensina isso. Pensai nas coisas lá do alto. Tudo que você fizer, seja como fazendo ao Senhor. E os condenados não, eles fazem porque eles sabem fazer isso, eles gostam de fazer, eles vão ganhar dinheiro, eles vão ganhar prestígio, eles vão ganhar fama, o que seja. Vão até matar alguém para desimpedir o seu caminho, o que seja. Não interessa, ele vai seguindo, ele quer ganhar a sua vida. Como Jesus disse, ele quer ganhar a sua vida, pois ele a perderá. Então, meus filhos, em último lugar, lembrem disso. O Senhor está deixando muito claro aqui que tem dois lados. A direita das ovelhas e a esquerda dos bodes. Atenção, ninguém vai dizer que eu estou contra o PT. Não é? As posições de Jesus declara claramente. Eu vi um pastor pregando e dizendo isso aqui, que o PT é do diabo, que o Bolsonaro é da direita. Mas meu Deus do céu, como é que o cara vai, um negócio desse político, pode até ter alguma coisa, mas não tem nada a ver com isso aqui. O cara estava querendo provar que quem é da esquerda está no inferno aqui. Meu Jesus do céu, então é complicado. Então, olha, irmãos, só há duas raças: as ovelhas e os bodes. Só há dois grupos distintos de pessoas: as benditas e as malditas. Isso aqui está muito claro, irmãos. Os da esquerda, os bodes, são aqueles que não praticam as boas obras do Senhor. As boas obras elencadas aqui pelo Senhor Jesus naquele contexto: dá um copo d'água a quem tem sede, dá comida a quem? Os seus discípulos. Ele estava falando do que os seus discípulos iam enfrentar por causa da pregação do Evangelho. Então, lembrar de João, lá em... Qual é a ilha que João foi preso? A ilha em que João foi preso? Pátimos. Pois é. Então, ele diz logo: achava-me eu, por causa do Evangelho, exilado lá na ilha de Pátimos. Ele não foi exilado porque era um mau cidadão, não. Era um mau patrão, um mau empregado, um mau marido. Não, foi por causa da pregação do Evangelho. É isso que Jesus está falando. Então, para os seus discípulos, que ia acontecer isso com eles. Então, irmãos, os da esquerda são os bodes, os que não fazem as boas obras do Senhor. E lembrem, é interessante que, como os salvos, eles também perguntaram: e quando foi que nós não fizemos as boas obras? Quando foi que nós não demos um copo d'água para tu, como se diz aqui na Paraíba? Quando foi que nós não demos um cobertor a tu? Nem eles, nem os salvos aqui entenderam o que era que ele estava falando, na verdade.
Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? A resposta está no versículo 45. Então ele responderá a esses bodes: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então observe que a diferença radical está no fato de ter recebido ou não ter recebido a mensagem do Senhor Jesus. É isso que estava em questão aqui. A mensagem do Evangelho, da salvação, pelo arrependimento e entrega de sua vida ao Senhor Jesus. Foi isso que os apóstolos pregaram. Era essa a sua pregação. Vamos ver lá em Atos. A pregação deles era o tempo todo chamando ao arrependimento, contando o que aconteceu lá na cruz e chamando ao arrependimento, chamando ao arrependimento. É essa a pregação, lá em Atos. Tem pregação lá dizendo que Jesus quer que vocês vivam bem, tem não. É chamando ao arrependimento. Então, uma vez arrependidos e debaixo do guarda-chuva da graça do Senhor, aí vão viver em harmonia, uns cuidando dos outros, que é consequência. Praticando as boas obras de Deus. Então, irmãos, embora esse trecho não contenha nenhum mandamento diferente do que eu já ouvi muita pregação e muita palavra com base nisso aqui, falando que tem mandamento para cuidar de quem está com fome. Não, meu amigo, presta atenção, não tem nada a ver. Tem nenhum mandamento aqui. O trecho trata do julgamento final, no qual os salvos serão julgados pelas boas obras de Deus que tiverem praticado como discípulos de Jesus. E os condenados, os bodes, aqueles que não receberam a palavra do Senhor Jesus pela boca dos seus profetas, isso era uma palavra profética para eles, como consequência serão julgados pelas obras que não fizeram. As boas obras do Senhor não está neles. Não está neles. As boas obras que eles deixaram de praticar. Quando foi, Senhor? Não entende não? Pois quando vocês deixaram de dar um copo d'água a quem tem sede, a um desses meus pequeninos, quando deixaram de dar um prato de comida a um desses meus pequeninos, quando eles estiveram presos, doentes e vocês não foram visitar, quando eles estiveram com frio e vocês não deram um cobertor. Tiago chega a dizer claramente: teu irmão está com fome ou alguém está com fome? Dá um pão para ele. Não vai dar uma oração para ele. Ele não está precisando de oração. Ele está precisando de um pão. Ele está com frio? Não diga Deus te abençoe. Dê um cobertor a ele. É essa a bênção. Está lá em Tiago muito claramente isso. Tiago era defensor das obras, não para a salvação, mas por causa da salvação. Você tem que demonstrar. Chega a dizer muito claramente: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu com as minhas obras te mostro a minha fé. A tua fé sem obras é morta, é papo furado, é hipocrisia. Eram os fariseus, escribas e saduceus do tempo de Jesus, os pastores de Israel. Então, irmãos, preste atenção. Por isso a conclusão do sermão é muito clara. E irão estes quem? Estes que ele acabou de falar, que eram os bodes. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, isso aqui é uma prévia que Jesus deu do julgamento do último dia. O julgamento pelas obras. Repito, as obras não salvam ou deixam de salvar ninguém. Elas mostram quem foi salvo e quem não foi salvo. Quem foi salvo fará as boas obras do Senhor. Quem não foi salvo não fará as boas obras do Senhor. É disso que Jesus está falando aqui. Ele não está mandando dar comida nem deixar de dar comida para ninguém, não. O pessoal vem visitando presídio. Um bando de marginal, Jesus está lá mandando coisa nenhuma, rapaz. E visitar marginal coisa nenhuma. Entende que eu tenho que visitar os presídios. Com base nisso aqui. Nada a ver. Tenho que visitar os hospitais com base nisso aqui. Nada a ver. Eu tenho que visitar? Tenho sim, mas não por causa disso aqui. Irmãos, o trecho, no contexto aqui,
é o ensino sobre o grande julgamento e não está tratando sequer de evangelização nem de salvação de ninguém. Ele está mostrando quem é salvo e quem não é salvo no último dia. Ele não está mandando aqui de evangelho. Não, o contexto é, os discípulos estariam evangelizando e iam passar por isso. Mas ele aqui, nessa parte, ele não está falando mais de evangelizar ninguém não. Nem de salvar ninguém não. O texto, o ensino aqui, trata da vida e da conduta dos salvos. Trata da vida e da conduta dos condenados. É disso que o texto trata. E o justo juiz fará o seu julgamento no final na lata. Vem para cá, vocês fizeram isso. Sai daqui, vocês não fizeram isso. Os salvos são aqueles que praticam as boas obras de Deus. Vimos aqui agorinha, Efésios 2:10. Salvos para as boas obras, as quais o quê? As boas obras Deus preparou de antemão em Cristo Jesus para que nós andássemos nelas. É disso que está tratando aqui. Estes serão separados para a direita e ouvirão do Senhor. Vamos terminar. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Versículo 34. Os condenados, por não terem recebido a palavra do Senhor, por não terem se arrependido, não receberam os profetas do Senhor, não lhes deram sequer um copo d'água, alguma coisa nesse sentido, não os receberam. Não receberam a sua palavra. Deixaram de praticar as boas obras do Senhor. Estes serão separados para a esquerda e ouvirão do justo juiz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Meus irmãos, isso é terrível. Porque a tristeza tão grande dos profetas de Jesus, dos apóstolos e do pastor? Porque ele identifica muito claramente no comportamento de vários irmãos que não tem o temor do Senhor, não tem nenhum interesse em fazer as obras do Senhor, querem fazer as suas obras neste mundo, que o amor é por este mundo, a sua visão não é no eterno, é aqui no secular. Meu Deus, isso é terrível! E é mais terrível ainda, porque a palavra garante que essas pessoas não terão mais salvação. A palavra garante isso. Eles já provaram do dom de Deus, já conhecem a palavra, já viram a maravilha da exposição da palavra, e isso não serviu para nada. Então, para eles serem salvos, seria necessário que Jesus viesse de novo, morresse de novo, ressuscitasse de novo, subisse ao céu de novo. Está escrito isso na Bíblia. Antonino pregou sobre esse texto aqui, Hebreus 6, capítulo 4 em diante. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente mostra na Bíblia, chama a atenção, mas danou-se. Esse mais joga Deus e a sua palavra para as cucuias. Os condenados ouvirão, apartai-vos de mim, malditos. Isso é terrível. Isso é terrível. Pois é, mas quem dirá isso é o Senhor Jesus. O amoroso, meigo e bondoso Jesus das igrejas. Ele é tudo isso. Não do jeito que é ensinado. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse é o ensino do Senhor Jesus aos seus discípulos sobre o seu maravilhoso juízo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer. Não foi dado a nenhum anjo, arcanjo, nem ao Espírito Santo. Foi ao Cristo de Deus. Aquele que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e descerá para o seu juízo maravilhoso. Pois é, a gente conhece esse Deus? Ou a gente conhece o Deus das igrejas?
O Jesus das igrejas. Por isso, irmãos, como discípulos de Jesus, que a nossa obediência, que só pode ser evidenciada pelas obras do Senhor praticadas por nós, que a nossa obediência seja incondicional. Tem mais. Incondicional. Como foram a obediência e as boas obras do Senhor Jesus enquanto esteve aqui como homem. Lembra de Filipenses? Capítulo 2, ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito, digamos, que houve também em Cristo Jesus. O que foi que Jesus mostrou aqui? Obediência incondicional ao Pai. Incondicional. Ele era homem. A discussão de meses nos seminários se ele podia pecar ou não podia pecar. Claro que não podia. Ele era homem, mas ele era Deus. Mas ele estava passando por tudo como homem. Todas as tentações ele passou. Está escrito em Hebreus. Em tudo ele foi tentado como nós, porém sem pecado. Isso é a discussão de semestre inteiro em seminários, se Jesus podia pecar ou não podia pecar. Homem, se ele pecasse, Deus falharia. Lá não há essa possibilidade. Agora que ele teve as tentações, teve. Que ele venceu essas tentações como homem, foi. Mas ele não podia pecar. Né? Deus não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, somente assim, meus queridos, somente assim o amor de Deus em nós. Amor que se materializa, repito, na obediência, na prática das boas obras de Deus, através de nós. Só isso fará com que as pessoas vejam Jesus em nós. Só isso fará com que as pessoas queiram esse Jesus na sua vida. Só isso fará com que essas pessoas, uma vez salvas, esperem ansiosamente pela vinda do Senhor para o dia do seu juízo, o grande julgamento, para o dia do seu juízo eterno. A gente vai estar lá: chegou o meu Senhor, chegou o meu Senhor. Ainda que ele vá acusar: você não tratou bem da sua mulher, não. Ele vai mostrar isso. Você não ensinou seus filhos como eu mandei? Ele vai tratar disso também. Está dizendo aqui, ele vai fazer isso. De alguma forma, não sei como, mas vai. Isso não vai fazer ninguém perder a salvação. Aí, nesse caso, já tem a ver com galardão. Mas que vai, vai. Como é bom. Lá vem o Senhor, nas nuvens, como ele disse. Lá vem o Senhor para o grande dia, o dia do julgamento. Daqui em diante agora vai ser o novo céu e a nova terra. Meu Senhor chegou. Como é bom, irmãos. Como é bom. Como é bom conhecer o nosso Deus. Como é bom entender a sua palavra. Para que nos conforte. Ela nos confronta, como ele confronta. Isso foi uma palavra de confrontação aqui. Não foi para salvar ninguém, não. Foi uma palavra de confrontação. Como é bom. A palavra que nos confronta também é que nos conforta, que nos consola, que nos encoraja, que nos disciplina, que nos admoesta, que nos exorta. É a palavra que é capaz de nos tornar perfeitos como o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, porque essas coisas todas acontecem para louvor da sua glória. Não é por nós, é para Ele mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém.